Bem-vindo à live Como Curar Paredes Doentes. Aí será que tem parede doente? Eu me chamo Rodrigo Pontes, o seu facilitador para o design de parede. E claro, se tem parede doente, a gente vai cuidar delas agora, nesta live. Seja muito bem-vinda, porque a gente tem três momentos diferentes, três situações diferentes, três coisas que vai fazer a diferença aí na sua parede. São essas três coisas que eu vou falar aqui durante a live. E você não pode perder, porque doença, coisa ruim, não é bom. E aí, quem sabe você pode ter aí na sua casa uma parede doente. Ninguém quer, né? Então, eu, Rodrigo Pontes, vou te dar vamos fazer um prontuário aqui pra gente dar jeito na sua parede. Então, vem comigo, porque no caminho dessa live eu te explico tudo. Porque eu tô aqui para isso, né, minha gente? Tô aqui para isso. Como curar as doenças das nossas paredes? Talvez você tenha só uma parede doente, ou você tenha mais de uma. E aí, você vai fazer esse diagnóstico. E no final da live eu vou te falar como você vai fazer esse diagnóstico. E eu quero te dar 3 recursos para você cuidar da saúde da parede, da saúde da sua parede. Aí na sua sala, no seu quarto, até mesmo no corredor, que às vezes é um local que a gente só passa, né, como diz o nome, corredor. A gente só corre para lá e corre para cá e acaba não dando atenção a esse lugar também que é importantíssimo. E olha, o corredor é um ótimo lugar para a gente produzir um design de parede. Olha, já me passa tantas ideias, que a gente já pode até um dia fazer uma live de corredor. Ia ser legal. Então, pessoal, se você tiver alguma sugestão, dúvida ou não sei o que fazer no meu corredor, bota aqui, olha, nos comentários que a gente dá um jeito. A gente faz uma live só falando de corredor. E aí, olha, para isso a gente tem que ter uma parede sadia, uma parede bem cuidada. E esses 3 recursos para a gente curar essas paredes doentes, elas têm que ser, esses recursos eles têm que ser aplicados antes do design de parede. Por quê? O design de parede, a gente já falou em outras lives, aqui nas publicações também do Paredes a Cores, eu já disse sobre isso. O design de parede é algo que vem para harmonizar, ambientar, tornar o ambiente que você está investindo no design de parede mais agradável. Então, como que você pode fazer isso numa parede doente? É estranho, não é? Então, eu te aconselho a nem pensar nisso e te recomendo a você já pensar na ideia de vamos cuidar desta parede doente. Desta parede que ainda não pode receber e ainda não deve o design de parede. Porque o design de parede, ele tem que ser recebido num lugar, ou melhor, numa parede lisinha, numa parede seca, numa parede nivelada. Eu já estou te dando algumas coisas aí em relação a esses recursos que eu quero dizer para você hoje. E aí eu quero te explicar o que é realmente uma parede doente. As principais doenças dessas paredes, né, a gente tem inúmeras doenças, como nós seres humanos, né, podemos ter várias doenças. Mas eu quero te dizer aqui essas 3 que eu analisando, né, esse tempo todo, há mais de 16 anos que eu venho trabalhando com paredes, eu venho percebendo que são vamos dizer assim, doenças, né, que eu chamo aqui de doenças, que são mais comuns. Então,
Elas são as fissuras, também as bolhas e aquele momento que começa com a bolha e daqui a pouco está descascando a tinta, e também o mofo. Então, esses 3 momentos, esses 3 estágios, ou essas 3 doenças que a gente tem, que eu estou destacando aqui para a parede, que dão na parede, elas têm que ser cuidadas, ou seja, saradas. Não adianta a gente ir lá e fazer uma camuflagem e fazer algo que daqui a pouco a gente vai ter que resolver de novo. Não adianta. Não adianta, porque você vai gastar tempo, dinheiro e paciência, trabalho e blá, blá, blá. Você vai gastar isso tudo e não vai adiantar de nada, sabe? Então, tanto para você fazer alguma coisa que não seja de qualidade, como também você chegar e não deu certo o meu design de parede. A senhora Rodrigues adora, quando não dá certo, ficar reclamando. Então, assim, às vezes ela reclama porque não seguiu as dicas de Rodrigo Pontes. Então, por que essas paredes elas não podem receber esse design de parede? Porque muitas dessas doenças, e essas 3 que eu estou destacando hoje, que são as fissuras, o mofo e também a bolha e quando ela está descascando, porque quando você faz isso, o design de parede em cima, vamos dizer, dessas doenças ou dessas casquinhas, né? Igual que a gente se machuca, fica aquela casquinha, e quando está quase sarando, às vezes te bate em algum lugar e solta a casquinha e fica saindo sangue. A mesma coisa, ou similar, vai acontecer com a sua parede. Então não adianta a gente querer fazer algo que não vai dar vida útil e vida prolongada para o design de parede. Então, por que eu tenho que cuidar da minha parede para depois eu fazer o design nela? Não adianta você querer fazer um desenho, tipo esse aqui que está aqui atrás, ou fazer uma pintura, ou de repente fazer até um 3D, ou alguma coisa que a gente consiga melhorar na parede com o design de parede, se essa parede ela não está pronta para receber, ela não está cheia de, vamos dizer assim, de disposição. A gente, quando está doente, não é assim? A gente fica indisposto, a gente fica cabisbaixo, tem gente que nem come, tem gente que fica só deitado, só dorme. E às vezes a nossa parede, a gente não escuta, a gente não sente isso. Mas a gente sabe que a parede ela não está 100% para receber o design de parede. Às vezes, na nossa teimosia, né? A senhora Rodrigues teimosa, eu quero fazer, eu vou fazer porque eu não quero limpar isso tudo, eu não quero tirar esse mofo, eu não quero descascar, eu não quero que... A senhora Rodrigues é impaciente. Ela pode fazer o quê? Faz em cima, depois se arrepende. Aí chora, né, neném? Chora. Eu só digo para você, senhora Rodrigues, chora. Porque não ouviu as minhas dicas. Então, aqui a gente vai trabalhar com possibilidades da gente curar e sarar essas paredes. Tá bom? No final eu vou dar mais uma dica de brinde. Tchim-tchim. Vou até beber uma água para a gente fazer um brinde. Tchim-tchim, porque eu vou dar um brinde. Tá? Me lembre, porque aqui vai ser a responsabilidade de vocês também. Pode colocar aqui no comentário. Quando estiver acabando a live, que ela acaba 8h37. Antes de acabar, você fala: Rodrigo, a 4ª dica. Eu quero ver se você está ligado. Se você está acompanhando. Bonitinho. Tá bom? E aí a gente vai fazer o quê? Quando a gente tem esse tipo de doenças, essas que eu destaquei aqui, eu vou dar para você uma solução para cada uma. Vamos lá. Primeiro, a gente tem reparos com massas. A gente pode reparar algumas dessas doenças com massa. A gente também pode fazer a raspagem da pintura e também fazer uma solução anti-mofo.
Ah, eu não sei que solução é essa antimofo, Rodrigo. Espera, criatura, que eu vou te falar. É uma receita que você vai ter que pegar até um papel, uma caneta, de tão complicada que ela é. Mentira, é assim, só pra valorizar o passe. E aqui eu quero te dar essas 3 soluções como uma oportunidade de você melhorar a saúde dessa parede. E aí você diz, Rodrigo, mas você fala só da saúde da parede, você fala só de doença da parede. Eu falo da saúde da parede e da doença, sabe por quê? Vou até chegar perto. Porque se essa parede está doente, ela também pode nos proporcionar doença, sabia? Principalmente se for o mofo. O mofo, para quem tem rinite alérgica, para quem tem problemas respiratórios, o mofo não é amigo. Já não é amigo da parede. Já não é amigo de quem não tem alergia de nada. E ainda quem tem alergia, aí mesmo que ele é inimigo. Então, quem está aqui na live, Jonathan, Rosângela e Gabriel, podem dizer que se rinite combina com poeira com mofo. Não combina. A gente já fica até assim quando fala. Então, esse tipo de reparo é importante para que a gente também tenha a nossa saúde. Não adianta você só querer, então eu vou ajeitar a parede, isso, aquilo. Como que fica? Indiretamente, você também está cuidando de você. O Jonathan está dizendo que fica espirrando. Entendeu? Então, se tiver uma parede doente aí, Jonathan, meu filho, trata de cuidar, tá bom? Trata de cuidar porque o negócio é tenso. E aqui a gente vai ter uma receitinha também, uma receitinha caseira. Gabriel já tá espirrando. Isso aí, Gabriel, espirra mesmo. Acho que você é mal de família. Todo mundo é alérgico. E aí a gente faz o quê? A gente acaba trabalhando também um cuidado com a gente. Então, como eu sempre digo, estar em casa e se sentir em casa, isso vai fazer com que as coisas que estão ao nosso redor também, elas nos façam bem. Então, se uma parede está bem cuidada, bem lisinha, bonita, como a minha aqui atrás, olha. Então, e aí? Rosângela está rindo, porque na casa dela não tem parede doente, entende? Não tem. E aí, a gente trabalha com essa possibilidade de cuidar também da gente e dos outros. Porque às vezes o filho tem, eu não tenho rinite e também não tenho alergia e não tenho nada. Mas às vezes seu filho tem, seu esposo tem, sabe? Sei lá, seu irmão, sua irmã, sua esposa tem. Então e aí? Você tem que cuidar deles também, né? Não vamos ser egoístas, por favor. Tá bom? E aí a gente faz o quê? A gente trabalha com essas possibilidades que eu vou te dizer para cada momento, uma forma simples. Eu vou ter que chamar alguém para fazer isso para mim, tem que chamar um engenheiro, tem que chamar um arquiteto, tem que chamar um pedreiro, tem que chamar alguém. Não. Todos esses problemas que eu hoje chamei a atenção, que são as fissuras, o mofo, quando descasca e dá aquela bolha, que dá aquela bolha, a gente tem soluções práticas e também soluções mais rápidas e simples de fazer, né? Não precisa tanta coisa para a gente estar produzindo ou de repente fazendo com que as coisas aconteçam, né? Então assim, a gente tem essa facilidade do processo de cuidar da parede doente, tá? Etelma Arteira, bem-vinda, Etelma, à nossa live de hoje. E a gente está falando sobre paredes doentes ou doenças que dão na parede. Então, fazer disso com que a gente tenha esse cuidado com a nossa casa, isso é importante, porque hoje a nossa casa não é só a nossa casa é lar. Muitas vezes foi só casa, a gente saía cedo e voltava tarde. Então era só um lugar de concreto, uma casinha, um telhadinho, uma parede, uma caminha de dormir, levantava, tomava café e saía e ia embora.
né? Hoje a nossa casa tem mais cara de lar. Se tem mais cara de lar, se a gente realmente está em casa, se sentindo em casa, a gente tem que estar saudável. E para isso, para casa estar saudável, a gente também tem que estar saudável. Então tem essa algo aí que às vezes a gente nem sabe por quê. Tipo, de repente você está ali, está fazendo alguma coisa, e aí você não colocou os móveis no lugar certo, não pintou a parede com uma cor que você queria, ou era uma cor e ficou outra cor, e aí você não gostou, e aquela coisa toda. Você não se sente mal, não sente? Às vezes até indiretamente você fica, gente, mas eu estou sentindo um negócio estranho, um treque-treque, eu não estou conseguindo me sentir aqui em casa, me sentir no meu ambiente, parece que isso não é minha cara. Por quê? Porque não tem saúde, né? Então tem alguma coisa aí que não tá legal. Então eu quero agora falar para você desses reparos que a gente vai estar trabalhando um a um desses 3. Bem-vinda, um bocadinho de cada coisa. E aqui também tem um bocado de cada coisa de design de parede. Então, primeiro eu vou falar sobre as fissuras. Como que eu posso tratar dessas fissuras? Como que eu posso reparar essas fissuras? Rodrigo, mas eu não sei o que é fissuras. Suelen chegando agora. Aí, bem-vinda, Suelen. Senhora Rodrigues me perguntou aqui no direct que ela não sabe o que é fissura. Fissura é quando vou dizer assim porque aí a gente entende melhor. Fissura é uma rachadura fininha, bem fininha. Não tem quando é só um embolso ali que dá uma rachadura, às vezes a argamassa ou areola, aquela mistura de cimento às vezes é muito forte, dá uma trincada, mas não tem nada a ver com a estrutura, né? Não tem nada a ver com a parede estrutural, vamos dizer assim. Então isso é fissura, são aquelas bem fininhas, de 1 milímetro, bem, né? Dá só uma rachadinha que você vê assim, ai meu Deus, minha parede estava tão linda, é como se fosse uma estria, nasceu uma estria na minha parede. Deve ser horrível ter estria, graças a Deus eu não tenho. E aí, é como, vamos dizer assim, que fosse uma estria, né? De repente fica mais fácil para entender. Aí dá uma estria assim na parede. O legal de você conseguir visualizar isso é você saber diagnosticar que aquilo é uma fissura, que aquilo ali é algo que aconteceu devido à massa, ou argamassa, ou embolso. E você saber que passando uma lixa fina, depois tirando a poeira com um pano úmido e passando uma massa acrílica, aquilo ali vai se resolver. Rodrigo, mas eu uso massa corrida. Qual a diferença da massa corrida para massa acrílica? A massa corrida, ela é para interiores, sim. Porém, ela não tem tanta resistência quanto a massa acrílica. Então, a massa corrida é mais para a gente corrigir a parede toda. Eu quero uma parede bem lisinha, totalmente lisinha. Se tiver essas fissuras, você pode até primeiro passar a acrílica na fissura, depois você vem e passa a massa corrida em cima, porque aí você dá aquele acabamento fininho, né? Igual um tratamento de estética. Não é assim, eu tenho que tirar uma mancha de melasma, tenho que tirar uma estria, tenho que tirar, sei lá, um monte de coisa. O negócio não é assim, vou lá, tirou. Não, né? Antes fosse. Qual é algum dos procedimentos? São camadas, são etapas. E para isso, a gente tem também que trazer para o nosso meio, que é paredes. E aqui, paredes a cores. A gente faz ao vivo e a cores. E aí, o que a gente faz? Quando a gente tem essa parede, tem essas fissuras, a gente tem que cuidar como realmente a gente cuida da gente, com etapas. Então, a gente lixa, como se fosse um peeling, a gente passa um peeling na parede. Marina, ou melhor, Nina, está chegando agora, muito bem-vinda. A gente está falando de paredes com doenças, ou doenças de parede. Então, agora estou falando sobre a primeira doença, que é fissura. Então, segura aí, porque tem obra, hein?
A gente vai usar, usando o exemplo da pele, né? Então a gente usa o pele quando a gente vai fazer algum tratamento, depois a gente vem com outro creme, depois a gente vem com o protetor, e aí a gente vai até ficar bom. A Nina acabou de dizer que hoje ela lixou a beça, então Nina está sabendo muito bem de cuidar de uma parede. E aí você tem que fazer o quê? Você lixou, igual a Nina fez, lixou a parede, passa o pano úmido, depois você vem com a massa acrílica, principalmente nas fissuras, e se tiver uns buraquinhos também, você pode passar ali, e aí lixa, depois você vem com a massa acrílica, a massa corrida, se você quiser dar um acabamento bem fino, bem lisinho em toda a parede, porque aí fica mais fácil para lixar, né? A diferença também em relação à resistência é também na hora de lixar. A lixa, a massa corrida, ela é mais fácil de lixar do que a massa acrílica, que a massa acrílica é mais dura, porque geralmente a gente usa para exterior. Mas eu indico você usar para algumas situações também na parte interior da casa, quando você quer dar algum desses tipos de trabalho, tá bom? Outra coisa é quando a parede está descascando e também com bolhas. Aí, meu filho, é um outro tratamento de pele que a gente vai fazer, que é espinha. Eu já tive tantas quando eu era adolescente. Que eu tenho lembrança delas até aqui na minha cara, de tanta espinha que eu tinha. E aí eu sei muito agora, mais ainda eu tenho autoridade no assunto de dizer de bolotas e de descascamento na cara, é a mesma coisa na parede. Então, quando a gente tem lá naquele cantinho, geralmente é mais na parte de baixo, eu falando aqui como se vocês estivessem vendo, é na parte de baixo da parede, geralmente, e na parte mais superior. Às vezes nunca tem ali no meio. E aí, você tem que perceber que o primeiro passo é descascar isso tudo, pega uma espátula de metal, descasca tudo, limpa, e você tem que saber qual da onde que vem esse bendito, uma infiltração, ou sei lá, alguma coisa que venha para dar umidade também, ou algum vazamento. Pode ser que essa parede aqui não tem nada, mas atrás da parede, eu falo como se vocês estivessem vendo, ai meu Deus, atrás da sua parede tem um banheiro, tem uma pia, tem um tanque, alguma coisa, às vezes pode ter um vazamento e tá danificando a parede do lado de cá. Então você tem que ver isso também. E aí sim, mas eu não sei ver isso. Aí você tem que, depois que você limpou, viu, descascou, viu que aí secou, você faz assim, ó, descasca, limpa, deixa bem, bem sequinho. Se você vê que continuou, né, ficando ali aquela parte mais escura por causa da água, aí sim você chama ou um engenheiro, ou um arquiteto, ou também um pedreiro. Porque dependendo, tem coisas que, né, cada um pode fazer e você não precisa... às vezes não são coisas tão estruturais, né, em relação ao volume, né, desse vazamento e tudo. Aí você tem que ter cuidado, se é mais no alto, se é mais na parte inferior, ou às vezes se é no meio, na altura do meio da parede. Então, Nina falou que se precisar quebrar, ela chama obra que aí eles dão um jeito. E aí a gente tem todo esse cuidado na hora de trabalhar com esse tipo de problema, não vamos dizer assim, nosso segundo problema, que é a gente fazer com que é só descascar e aí eu limpo, não tem mais vazamento nenhum, porque aquilo ali foi alguma coisa que aconteceu e aí já consertaram, deu isso e aquilo, beleza. Mas tá ali ainda aquelas bolhas e eu já descasquei, já deixei tudo bonitinho. Eu posso já colocar o design de parede em cima? Não, né? Você vai ter aquele negócio cheio de buraco, cheio de coisa caroçudo. Não, né, criatura? Você tem que fazer o quê? Passa massa acrílica,
deixa secar, passa de novo, aí dá uma lixadinha, passa de novo. Depois que você vê que tá lisinho, aí você limpa, né? Depois que você lixou de novo, tira a poeira, passa a massa, deixa a parede toda bonitinha, lisinha. E aí sim, pinta da cor que você quer de fundo da parede, dê uma pele nova para a parede, né? Porque quando a gente vai usar, a gente também usa como pele, então uma pele bem limpinha. E aí você começa a fazer o seu design de parede. Por quê? Porque não adianta você gastar um tempo da sua vida, mesmo que você talvez não tenha o que fazer, mas mesmo assim você não vai gastar tempo à toa, né? O tempo que você gasta para fazer um negócio tudo doido, de qualquer forma, você faz de 2 paredes. Então vamos ser mais práticos em relação a isso. E aí você faz todo esse procedimento que você mesma pode fazer, isso não é difícil, tá? Se tiver alguma dúvida, pode colocar aqui nos comentários, que role uma live também falando sobre isso, a gente conversar e trocar essas ideias, essas experiências de cuidados com a parede, né? Com essas doenças da parede. E aí a gente tem essa possibilidade de realmente deixar depois a parede, depois de descascada, bonitinha, toda lisinha, e aí sim a gente bota o design de parede em ação, que aí a gente tem até mais prazer de desenhar, aquela parede linda, lisa e plena. Muito bom. E tem também a gente encontrar aquelas paredes com mofo. Então, essas paredes com mofo, elas precisam serem também tratadas de forma também de cuidar da parede, da saúde da parede, mas também da nossa saúde, como eu falei no início, que a gente tem essa questão da rinite alérgica, tudo it, tudo alérgico, e aí a gente acaba tendo essa questão da atuação do mofo ali. O mofo, o que você pode fazer? Vou fazer agora a Ana Maria Braga. Pega aí o seu bloquinho de papel e a sua caneta para a gente escrever a receita de hoje. Então, eu vou te dar uma receita de uma quantidade de água para uma quantidade de água sanitária. E aí você mistura, blá, 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 e você passa essa solução na parede que tem mofo. E aí, se de repente essa parede que tem mofo, ela também esteja descascando, aí você também passa a espátula de metal para você tirar todo esse excesso. E aí, você depois que faz isso, você passa uma seladora, se você vê que a parede está muito danificada, tem seladores acrílicos que você até pode, se você quiser, eu quero dar mais uma segurança nas minhas paredes, até na fissura e também quando ela estiver descascando, né, dando aquelas bolhas depois que descascou, pode colocar também o fundo preparador acrílico ou até o selador acrílico, porque você já tem uma facilidade para aplicação também posterior da massa corrida, da massa acrílica, e depois no final, se quiser uma parede bem mais lisinha, uma parede completa, você bota a massa corrida. Então você tem essa solução de 1 por 1. A parede tem a quantidade grande, então você faz 1 litro de água para 1 litro de água sanitária. A parede é maior ainda, a área é maior ainda. Então você coloca 2 litros de água sanitária para 2 litros de água. E aí, para finalizar todo esse acabamento, depois da lixa, depois da massa corrida, depois você lixa de novo, deixa bem lisinho, você passa a tinta da sua preferência, que você vai fazer depois, preparar aquele momento para você degustar artisticamente da sua parede lisinha, plena e pronta para você desenhar e fazer muita arte nela. Às vezes a gente tem algumas objeções em relação a esse tipo de tratamento com as paredes. Rodrigo, mas vai gastar muito dinheiro, como que vai ser isso? Eu não tenho dinheiro para investir num tratamento, não posso chamar fulano. Mas se tiver essa parede, se tiver algum desse tipo de doença que a gente está conversando aqui agora, você consegue resolver com essas dicas que eu te dei.
Então não é, como eu sempre falo, não é um bicho de 7 cabeças, nem de 2 cabeças. E nem é bicho. Por quê? Porque dá para você resolver. Sabe? Dá para você chegar e trabalhar de uma forma mais segura. Porque você também tem mais experiência em relação à sua parede. Você sabe que aquela parede, você que cuidou, você sabe que você se dedicou para aquilo ali, e você sabe que tem certeza que aquilo está bem feito. Isso também é legal, porque você fica, olha, eu passei tal massa, passei tal isso, tal aquilo. E esse processo de você cuidar da casa também, estrutura, isso é diferente quando você vai fazer o seu design de parede. Porque aí você vê a parede toda estragada, a parede toda esburacada, a parede toda cheia de mofo, cheia de estrias, como eu disse aqui. E aí você mesmo consegue trabalhar, você mesma consegue usar das técnicas que eu estou falando para você aqui, dos recursos que eu estou te falando, dessa solução que é da água sanitária com água. Isso tudo faz com que você tenha mais segurança também depois de fazer o seu design de parede, porque você vai ver que a sua parede realmente ela foi preparada para receber a pintura, para receber o projeto que você tanto planejou, organizou, fez todo o estudo de paleta, todo o estudo de ambientação para aquilo. Então isso é muito legal. Isso faz com que você realmente faça algo mais seguro e você se sinta bem mais independente. Tipo, eu tenho uma parede aqui em casa que eu queria tanto fazer um negócio, mas ela tá ali com um monte de buraquinho, tá descascando. Como que faz? Você mesma faz. Não é difícil, não é. Então, olha como que você consegue não só fazer o design de parede, você não só consegue levar a sua ideia artística para a parede, como também você consegue cuidar dessa parede. E isso faz com que você realmente tenha mais domínio em relação ao design de parede. Você não vai chegar e vai ver aquilo como um obstáculo. Aquela parede, eu olho sempre que tem uma parede aqui na frente. Tem uma parede e aí você chega e fala, mas eu não vou poder fazer o design porque essa parte eu não consigo. Claro, eu digo para você, você vai encontrar ou pode encontrar paredes que realmente precisam, né, de um profissional de uma outra competência, né? Um profissional de engenheiro, um arquiteto, um pedreiro. E aí você vai precisar realmente, porque aí você sabe que aquilo ali não é uma coisa tão simples. Mas dentro dessas classificações que eu tirei agora de doenças, né, que a gente chama aqui, que a gente está chamando de doenças da parede ou na parede, a gente tem essa possibilidade de cuidar. Então, assim, não tem quando a gente rala em casa, eu caí e ralou. Você coloca ali uma pomadinha, coloca uma água oxigenada, como é o nome daquele negócio? Metiolate, eu já ia falar Tilenol. O metiolate que antigamente ardia pra cacilda, agora graças a Deus não arde mais. E aí a nossa mãe ficava correndo atrás da gente para colocar com aquela redinha do inferno. Ai, que coisa horrível. Ai, você que é mãe, você não deveria ter feito isso com a gente, porque aquilo era péssimo. Eu não tenho memórias agradáveis com aquela raquetezinha. E aí você diz, é caro? Não é caro, sabe por quê? Porque tudo que eu disse, você pode ter em casa. E dependendo da área da parede, você não precisa comprar uma lata de tinta de massa grande, você compra uma lata menorzinha, aquela de 900 ml. Então, de repente, só aquela lata já dá. Ou você já tem aí na sua casa. Mariana chegou agora, a gente está falando sobre doenças da parede, Mariana. Então, se você tiver alguma parede doente aí na sua casa, fique ligada, porque a gente está falando sobre doenças da parede. E aí, aproveitando até a entrada da Mariana, a Mariana é psicóloga. E a gente sabe que muitas doenças não são só físicas, como também psicológicas.
E quando a gente vê uma parede feia, e quando a gente vê uma parede medonha, toda arregaçada, toda furada, toda rachada, toda estragada, isso também não é legal. Por quê? Porque isso até nos afeta psicologicamente. E Mariana acabou de dizer que a parede dela estava bem doente. Depois da reforma melhorou. Isso aí. Então, como é diferente isso, né? É tanto o comportamento físico, mas também o psicológico. Você olha para a parede está até bonita, ela está até rindo para você. Você fala assim, gente, como ela está com autoestima alta. A nossa parede fica com autoestima alta. Esse negócio de autoestima baixa não dá para a parede, porque a gente tem que fazer uma pintura digna nessa parede. E aí, quanto mais a autoestima alta delas estiver alta, a gente tem que deixar essa autoestima muito mais alta e deixar ela toda poderosa, rainha da tinta. E aí a gente vai fazendo com que isso tudo aconteça de uma forma muito mais divertida e muito mais segura, porque você está sabendo o que você está fazendo, entende? Aí, como eu te disse, que não é difícil, dependendo da sua área, não é cara, porque a área é pequena, geralmente é uma área pequena. E você me pergunta se existe algum jeito errado para usar esses recursos. Eu te digo que sim. A senhora Rodrigues já fez algumas coisas erradas. Como? Se é para tirar o mofo, não coloca a solução na quantidade certa. Coloca mais água do que água sanitária. Aí diz que não deu certo. Aí eu falo, a senhora Rodrigues, a senhora colocou a solução certinha? Não, coloquei menos, coloquei mais água para render. Aí depois que o negócio dê certo. Pois bem, né, criatura? Nunca vai dar. Como também você querer usar digamos, na rachadura, na fissura, você usar uma massa corrida, eu não te recomendo, porque como a massa corrida ela é mais sensível, ela é mais, vamos dizer assim, para você entender, na sua linguagem, mais mole, né? Até com um pano úmido você consegue tirar ela da parede, então ela é só mesmo para dar acabamento fino. Se você faz isso numa fissura, ou às vezes até numa quantidade maior na parede de reparo, então a massa corrida ela não vai te dar um resultado legal para esse tipo de finalidade. Então, o correto é a gente usar esse selador acrílico e também usar a massa acrílica, porque a massa acrílica ela é bem mais resistente. Então, esse é o jeito certo de você usar. Lu chegou agora, Luciane Chame, bem-vinda, e estou aqui explicando que Lu é esperta, ela chega logo na hora que eu estou explicando o negócio certo. Estou explicando o negócio da doença e ela já chega logo querendo saber qual é a solução certa, né, Lu? E aí o jeito certo é esse, é a gente realmente usar esses produtos de forma, na ordem que eu passei, na ordem que eu indico. Por quê? Porque aí a gente não tem esse problema, igual como a gente está usando aqui o exemplo da gente. A gente está com a pele machucada, machuquei. Você não vai primeiro colocar a pomada, para depois você colocar água oxigenada, e aí depois sim você, colocar algum outro remédio ali. Não é assim. Primeiro você tem, caí na terra e sujei o machucado todo de terra. O que você tem que fazer? Primeiro você tem que lavar, depois água oxigenada, desinfetar, depois você colocar alguma coisa ali antisséptico para ver se, né, para matar os negocinhos. Depois aí sim, se for uma pomada, daí sim, se for outra coisa, aí você vai trabalhando. Então, tem etapas, eu não sou enfermeiro, né? Mas o básico a gente sabe. E aí sim, depois a gente vem com o band-aid ou o curativo e bota em cima. É a mesma coisa a parede. Monique Poubel chegou agora, e aí a gente está falando sobre doenças da parede. Eu estou ensinando, o enfermeiro Rodrigo Pontes está ensinando como cuidar da nossa parede doente. E aí, a parede é a mesma coisa, você vai, ela está toda descascada, descasca, é igual quando às vezes machuca ou queima, tem gente que bota aquele negócio, pó de café,
de açúcar. Gente, não faça isso, pelo amor de Deus. Aí quando leva para o hospital tem que raspar a parede, é a mesma coisa. Raspa aquilo tudo, limpa, passa um pano úmido, isso na parede. Passa um pano úmido na parede, depois você vem e fazer com que a gente coloque isso tudo em prática. Essas etapas em prática. Então, cuidar da parede. Eu tenho o dom de cuidar de muitas coisas. Realmente, a gente tem que se virar nos 30. Até a gente se vira nos 40, porque aí a gente tem um rebelês. E parede é comigo mesmo. Então, tem parede ruim, a gente resolve, a gente dá um jeito. Aqui no Parede dos Amores, a gente dá um jeito na sua parede. E aí, a gente tem todo esse tipo de procedimento para fazer, que não é difícil. Rodrigo, mas eu não consigo fazer, não dou conta. Então eu vou recapitular para você. E para quem chegou também agora. Nós temos 3 doenças, né, que eu diagnostiquei, eu chamo de doenças, na parede, que são fissuras, quando ela está descascando, e também com bolhas, né, ficam aquelas bolhas, e também com o mofo. Então são 3 doenças que a gente destacou aqui. José Cláudio, bem-vindo. A gente está falando sobre as doenças da parede, e essas 3 doenças a gente trata cada uma de uma forma. Então a fissura a gente vai usar, a gente passa uma lixa, pode até passar uma seladora acrílica, e depois sim a massa acrílica e lixa. Depois a gente tem a segunda, que é quando a parede está descascando, está com bolhas, passa a espátula de metal, tira todo o excesso daquilo que está soltando, tira mesmo. Até se você quiser depois pegar uma escovinha, você pode pegar uma escovinha e passar na parede para tirar aquelas poeirinhas. Às vezes está saindo até aquelas areinhas. Bem-vinda, Camila. E Gabriela também. Gabriela sempre assiste com a mãe. E aí você passa essa escovinha, porque às vezes ajuda também a tirar algum resíduo que fica lá na parede. E aí você passa um pano bem úmido, dependendo do lugar que você está com esse problema na parede. Eu até indico você lavar. Pega uma mangueirinha e lava, ou joga com um potinho, né, e lava, porque aí você não vai pintar logo na hora, você tem que deixar secar. E aí você deixa secar para depois você fazer a aplicação logo em relação ao seu design de parede. Você tem que preparar isso tudo antes. Então, quanto melhor você preparar, melhor vai ficar. E o mofo, que eu falei também sobre essa questão, às vezes, porque o mofo ele fica mais superficial. Então, você pode usar uma solução de 1 por 1, que é uma medida de água para uma medida de água sanitária. E aí você pode usar também essa solução para você fazer a remoção do mofo na sua parede, que não só traz doença para a sua parede, que já está doente, ele pode aumentar, como também para a gente, como rinite alérgica e como tantas outras coisas. Rosângela entrou, rinite alérgica, a Rosângela entende, né? Então é desse jeito. E eu quero fazer com que, propor para você uma ação agora. Que tipo de ação? Raspar a parede? Não. Não agora, porque você está me assistindo. Por favor, não me deixe aqui. Não me deixe só. E aí, mas você tentar lembrar aonde na sua parede tem uma doença, aonde na sua casa tem uma parede doente, ou se você já consegue diagnosticar como como a gente usa na medicina preventiva. Às vezes a parede está super bonita, super branca, mas você não percebeu ainda aquela fissura, aquela estria, como eu disse, né? Aí você passa uma massinha ali e ela vai ficar perfeita. E você só vai sempre tendo esses cuidados com a parede. Você vai sempre tendo essa visão, de estar sempre atento a este momento, que é o momento de pegar, olhar, gastar esse tempo com a sua casa, olhar ao redor e falar, nossa, olha que coisa, eu nunca tinha pensado nessa fissura, nunca tinha pensado aqui
mofo. Então, assim, é uma coisa tão pequenininha. E aí, quando você vai ver, hoje você reparou, não viu, amanhã o negócio já está enorme, 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 enorme. Monique falou o quê? Raspar, amassar, lixar e ainda depois pintar. Realmente. Hoje eu tava falando isso lá no meu trabalho, porque eu amo fazer bolinhas, né? E a Monique já, eu acho que ela já foi convertida para fazer bolinha. Então, é isso aí. E eu ainda vou fazer uma parede toda de bolinha. É promessa aqui, ó, .com.br. Eu vou fazer uma parede toda de bolinha. Quem sabe eu chamo a Monique para ajudar. Então, assim, é muito... Ué, a gente tá aí pra isso, né não? A gente faz uma equipe médica, cuida da parede e aí depois a gente faz bolinhas na parede. E aqui... Ah, é aqui do ateliê. Ah, tá. Esperta, né? Ordinária. Chamar a Nina também, que a Nina faz bolinha. Todo mundo da live hoje vai estar na escala para fazer bolinhas, tá bom? Todo mundo vai estar aqui para a gente trabalhar com fazendo bolinhas. Então, a gente tem tantas outras doenças, mas hoje eu quis falar com vocês essas três, por quê? Essas três são as doenças mais comuns que a gente tem no interior da nossa casa. Ou, às vezes, até na área externa, porque às vezes você quer fazer algum painel, alguma coisa assim, na área externa, na varanda, ou um muro, e você pode realmente se deparar com esse tipo de doença da parede. Então, ter esse cuidado com o que você realmente quer na sua parede é fazer com que você possa tornar isso muito mais prazeroso, muito mais seguro, e você tem garantia de que o seu design de parede, ele não vai, daqui uma semana, 2 semanas, vai começar a ter uma mancha ou alguma coisa. E se alguém chegar para você, de repente, sei lá, seu maridão, tá aí, não, vai desse jeito mesmo que depois a gente vê. Não gaste material. Você mesma vai lá, pega a espátula, raspa, sabe? E dá o seu jeito e mostra que você pode. E você grita, Maria, Maria, não. E você vai, bota um som alto. Falar em som alto, a gente tem aqui no Paredes a Cores, no link da bio, a nossa playlist Paredes a Cores. Então, eu já quero te pedir também se você tem sugestões de músicas que falam sobre cores, sobre formas, sobre arte, pintura. Me indica que eu adiciono lá, porque quando você estiver nas suas paredes, faça igual a mim. Ouça a playlist do Paredes a Cores. Muito legal. E eu disse também no início da live que eu ia dar a quarta dica, que era de brinde. Eu estava pensando se eu ia dar alguma coisa de brinde ou não. E o nosso brinde ficou tchim-tchim, o nosso brinde. E eu falei também sobre a questão do corredor, né, no início da live. Também, por que eu quero falar sobre essa quarta dica? Tem, às vezes, trabalhos que você queira fazer com um volume maior de massa, né? Como a gente falou hoje de massa, tanto massa corrida e massa acrílica. Essa diferença da massa acrílica e da corrida é a resistência. Mas eu quero saber que tipo de resistência é essa. Massa corrida para interior, massa acrílica para exterior. Então, isso quer dizer que a massa corrida não aguenta água e a massa acrílica aguenta água. Entendeu? Se você for fazer alguma coisa no banheiro, na parede do banheiro, ou na parede da cozinha, que vai ter um pouco mais pode respingar água, alguma coisa, e você tem que cuidar dessas paredes, porque tem banheiros que às vezes não tem todo o revestimento. É um banheiro que tem só a parte de revestimento e outro de cimento para fazer algum tipo de design de parede que você pode fazer no banheiro, fica muito legal. E aí, ou às vezes tem outras aplicações, outros materiais. Então, não use massa corrida, principalmente em lugares que tenha
presença ou atuação de água, tá? Não faça isso porque você vai realmente danificar a sua parede e aí você vai ter que ficar fazendo, até você entender que não usa. Quer fazer um teste? Pega um pouquinho de massa corrida, bota na parede, ou até no papel mesmo, um papelão, um pedaço de madeira. Pega um pouquinho de massa corrida, bota ali, e pega um pouquinho de massa acrílica e bota do outro lado. Deixa secar as duas, pega uma bucha ou um pano úmido, o que for, e passa as duas para você ver a diferença. E quando você for lixar quando você for lixar a massa corrida, você pode usar aquela IDEV, né? A lixa de parede, que é própria na parede. Mas se você for usar a massa acrílica, para usar a massa acrílica, você usa, isso eu sempre faço porque eu não gosto de lixar. Eu uso lixa para ferro, aquela lixa mais resistente, ou aquela lixa que a gente chama lixa seca, que é para lixar carro, porque aí ela dura muito mais e você não precisa ficar toda a vida. Dependendo do acabamento que você quer dar também na pintura com a massa acrílica, eu quero minha parede bem lisinha porque eu estou preparando para o design de parede. Então você pode até usar uma lixa d'água no final, na massa acrílica, tá? Porque aí, como ela é dura, mais resistente, a lixa d'água, ela faz com que a gente tenha um acabamento bem lisinho e o seu design de parede vai ficar impecável. Do nosso nível, né? Nosso nível é impecável para cima. Então, a gente está aqui para isso, meu Brasil. Deixa eu ver aqui que... A Dina falou que pode chamar que ela vai. Sim, Monique, a gente já tem voluntários. Tá vendo? Então, Monique, olha, se prepara porque B de bolinha já tem. Aí a gente vai vendo o que vai sair desse caminho aí. Entende? Então, quem não tá entendendo a história das bolinhas é porque eu amo bolinhas e eu estou convertendo a Monique Pobel para também estar aderindo à moda das bolinhas. Então, inclusive quero uma blusa de bolinha e eu ainda não consegui uma blusa de bolinha bonita para mim. Vai que um dia eu encontro, né? Bom, a nossa live, a gente cuidou, falou, diagnosticou, fez todo esse tipo de levantamento da saúde da nossa parede. Então, se você tem uma parede doente aí na sua casa, criatura de meu Deus, você levante, tome coragem, enfrente a sua parede e cuide dela, porque parede cuidada é casa sadia, é lar muito, muito bem acolhido. Porque se você tem uma parede limpa, uma parede sadia e uma parede com design de parede lindo, com desenho, com a sua personalidade, você sabe que cada vez mais a gente tem possibilidades de estar melhores na nossa casa, se sentindo em casa. Muito, 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 muito obrigado pela sua presença e eu te espero nas lives da nossa vida, na vida de meu Deus, porque aqui a gente tem conteúdo, aqui a gente tem trocas de experiências e, claro, a gente aprende muito um com o outro. Eu te agradeço pela sua presença e pode deixar aqui nos comentários sugestões para outros temas, dúvidas para a gente tirar em relação a esse assunto ou até outros assuntos que você queira que eu tire suas dúvidas, tá bom? Porque eu tô aqui para isso, para facilitar a sua vida, porque esse é meu dom. Meu dom é dividir, dar mudas do meu conhecimento para vocês, tá bom? Muito obrigado, muito, 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 muito obrigado. E a gente se vê em meio às cores, em meio às paredes e, claro, vivendo a nossa arte, que é estar em casa, em casa. Muito obrigado.